um mito que é criado também é muito em torno da figura do Steve Jobs, né? Quando ele, como se ele fosse o grande criador de todas as tecnologias da Apple, assim, né? Uhum. Hoje a produção científica e tecnológica ela é extremamente especializada, né? Um pesquisador, ele é contratado, ele também é um trabalhador que é Sim. expropriado, inclusive daquilo que se torna uma propriedade intelectual, mas em nome do proprietário. Em alguns casos, né, quem descobriu recebe alguns royalties, algum direito de propriedade, vai ganhar uma pequena parcela daquilo. Mas quem vai ganhar com a produção em massa dessa tecnologia vai ser o proprietário das grandes empresas, né? Sim, mas não é porque ele teve a visão, tipo esse microfone da Rode aqui. O senhor Rode provavelmente um dia pensou, puta, microfone, se um cara pudesse falar num negócio e, sei lá, desenhou uma parada. Aí sim, ele procurou pessoas que tinham a técnica para montar. Mas ele não é recompensado pela visão que ele teve? Bom, não, porque assim, te aplica para a maioria da burguesia, né? Quem que é essa burguesia que está tendo tantas ideias e promovendo tanto desenvolvimento científico e tecnológico? Acho que você pode ter alguma exceção. Eu não conheço o senhor Hold, por exemplo, que você citou, então não vou me arriscar. O Steve Jobs mesmo, ele teve a visão. Então, não, o Steve Jobs, tipo, toda a tecnologia, né, que se produz em torno da Apple, primeiro, inclusive, é gestada nas universidades antes, né? Sim. Os caras só fazem a ponta do processo e parte expressiva dessa tecnologia, parte das universidades, só que é só transformada em produto, em mercadoria, a partir do setor privado. Mas porque a dinâmica que é organizada assim, né? Inclusive, nos Estados Unidos a gente tem isso, quem faz o investimento da ciência mais básica, daquilo que vai começar lá na física, na matemática, na química, que vai permitir chegar depois de 20, 30 anos de uma grande inovação tecnológica, é o Estado, né? É o investimento público dos Estados Unidos, nesse setor mais básico, que não vai interessar as empresas privadas investirem nessas tecnologias. Porque os caras não vão investir em algo que só vai começar a dar retorno daí a 30, 20 anos. Mas o que impede alguém dessa universidade que estava envolvido nessa pesquisa ter a mesma visão que o Steve Jobs, que não estava envolvido? Nada impede, né? Aí o que impede é justamente a forma de organização do mercado, que só coloca como possibilidade, né, tipo, a produção privada de mobilizar os recursos, né, tanto para produção quanto para os equipamentos e o acesso ao mercado para essas empresas privadas que estão fazendo lobby no Congresso, né, que estão dentro das universidades. Isso ocorre no Brasil, inclusive, e no Brasil de uma maneira mais escandalosa, porque o que acontece é o seguinte: a gente tem poucas empresas brasileiras que estão nos setores de ponta de tecnologia ou na ponta da pesquisa e desenvolvimento. Então, o que acontece com as principais universidades brasileiras? Né? E aí você pode ir, sei lá, vai na Unicamp, vai nos setores de engenharias aqui da USP, né? ou lá em Piracicaba, onde eu estou, que é mais da parte de agronomia. Enfim, o que vai acontecer lá dentro? Você vai ter setores, né, de pesquisa e desenvolvimento, assim, o pessoal da ciência, mas que aí quem vai estar fazendo as parcerias para transformar aquilo em tecnologia? Vão estar grandes empresas, grandes conglomerados econômicos, que são, sobretudo, empresas dos países imperialistas. Tem até um levantamento encomendado pela CAPES, terceirizado, quem fez foi a Clarivate Analytics, que aponta que das 20 empresas, né, que mais estão em associação, assim, né, em parceria com as universidades, né, produzindo ciência, produzindo patentes, só uma é brasileira, que é a Petrobras. As outras 19 são dos países imperialistas, né, concentradas nos Estados Unidos e na União Europeia. Né? Então isso demonstra, inclusive, como a gente produz, né, até produz conhecimento aqui, mas a gente produz pouca tecnologia, né, porque o que é apropriado, inclusive, é para fora. Isso traz pouco retorno para nós. As universidades, elas ficam fazendo pesquisa de tecnologia pela pesquisa, por estar fazendo pesquisa, e as empresas ficam de olho. Quando surge algo que interessa, elas pegam para elas, é isso? E acho que não só pela tecnologia, produz pelo conhecimento mesmo, por exemplo, entender novos materiais, que potenciais que eles têm, né, ou questões ambientais, ou reconhecer a nossa biodiversidade, que compostos podem ser utilizados para diversos fins, químicos, né, cosméticos, farmacêuticos. Entendi. Só que no momento e aí, beleza, é isso, as indústrias estão lá como, né, o grande capital está lá como um grande olheiro. Vamos ver o que vai dar para ver o que vai vingar aqui. Sim. E agora, de uma maneira, inclusive, até terceirizar, em alguma medida, o próprio processo da produção da tecnologia, incentivando incubadoras de empresa, startups, que aí vai ter uma galera que vai se matar trabalhando, inclusive,
muitas horas, né, sem nenhuma regulamentação atrás de se tornar aí um novo unicórnio, né, ganhar muito dinheiro, ter uma grande descoberta de ideia. Mas eu brinco que as grandes empresas estão sempre ali como olheiros, assim, né? Na peneira do futebol, sabe? Que os grandes clubes têm olheiro em tudo quanto é cidadezinha aí, média, né? Grande, tem olheiro em tudo quanto é campo de várzea, esperando ter algum talento que não vai jogar pelo time da cidade. Vai né, ser treinado num grande time e vai ser vendido ainda jovem para poder enriquecer o caixa do clube. Então as grandes empresas estão ali, deixam, né, as propostas, as mercadorias, né, os serviços amadurecerem. Quando dão resultado, logo elas já compram e incorporam ali no seu capital. Para eles isso parece que, assim, para quem está fazendo, inclusive, que está lá um pesquisador, sei lá, pode ser até de classe média, ou muitas vezes alguém que fez mestrado, doutorado, mas vem aí da classe trabalhadora mesmo, mais sacrificada, e está dedicando a vida àquilo ali. Aí 1 milhão, 2 milhões que ele recebe pelo que ele está vendendo ali, para ele vai ser muito, algo extraordinário. Mas para essas empresas isso é troco de pinga, sabe? Então assim, você cria uma dinâmica que você consegue reproduzir, além de toda a ideologia, né, que tem do empreendedorismo, esse próprio mito de que a remuneração da burguesia, ou o que torna alguém classe dominante, é pela ideia genial que ela teve, né, faz com que muitas pessoas também busquem, não, eu vou ter aqui, né, a minha ideia genial também para poder crescer na vida, né? A tecnologia do iPhone, então, ela foi desenvolvida pelo Estado. E aí o Steve viu a tecnologia e pegou e aplicou a ideia. É isso? Tem todo um consórcio, né? Tipo, assim, digamos, né? Até inclusive hoje, não é só na base, né? Tipo, as universidades públicas ali que são especializadas nessas tecnologias da informática, da robotização, estão muito próximas a essas empresas ainda e continuam, né, fornecendo, alimentando, né, com pesquisa e subsidiando essas novas tecnologias. Mas dentro dessas próprias empresas, não é tipo o Steve Jobs, o cara que foi descobrir as coisas, sabe? Tem vários pesquisadores lá dentro que estão super aplicados e estão participando dessas inovações tecnológicas. Essa divisão do trabalho na ciência, ela já ocorre há muito tempo, essa especialização do trabalho. Inclusive, o momento, digamos, né, em que a inovação se dava diretamente no processo de trabalho, mais rico que isso acontece, inclusive na etapa onde o trabalho ele era mais artesanal, porque a mesma pessoa estava trabalhando e estava refletindo sobre aquele processo de trabalho e pensava em maneiras de desenvolvê-lo. É óbvio que isso é muito limitado no sentido de dar grandes saltos tecnológicos, né, e de pensar novos materiais e de olhar para o conjunto da ciência. Mas no momento em que a gente passa a conseguir vincular, né, a ciência, a física, a matemática, a química, a biologia com, né, o processo produtivo, e no próprio processo produtivo ele passa a ser mecanizado, né, isso faz com que se distancie do próprio processo de trabalho, se aliene do próprio processo de trabalho a ciência e a tecnologia. Então você tem um setor especializado em pensar o processo de trabalho, o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de inovações, assim. Né? Isso foge. Isso é uma dos processos de divisão do trabalho, né? De separação do trabalho, né? Físico, né? Material direto, e o trabalho intelectual, científico, né? Que o capitalismo promove.